Neste vídeo, eu vou resolver os exercícios 4 e 6, ainda da aula sobre transformações lineares, da primeira aula sobre transformações lineares, que é a aula 18 do fascículo Álgebra Linear, volume 2. No exercício 4, é pedido para a gente encontrar todos os valores de x pertencentes a R4, ou seja, todos os vetores de R4 que são levados no vetor nulo pela transformação que leva x em A vezes x. Então, vamos ver em que espaço vetorial vai estar o contradomínio, né, dessa transformação. Bom, A é uma matriz de ordem 3 por 4. Então, a gente vai multiplicar por uma matriz 4 por 1, que é um vetor de R4, e vamos obter, então, uma matriz de ordem 3 por 1. Então, a transformação ela vai levar vetores de R4 em R3. Então, vamos efetuar T de x, né, para um x em R4. Vamos tomar x como A, B, C, D. Então, T de x é A vezes x, ou seja, matriz 1, 1, 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 3, 1, 2, menos 1, vezes o vetor A, B, C, D. Então, isso vai dar uma matriz 3 por 1 ou um vetor 3 por 1. Na primeira linha, é A mais B mais C mais D. Na segunda, A menos B menos C mais 2D. E na terceira, é A mais 2B mais 3C menos D. Como queremos que isso seja igual ao vetor nulo, a gente quer que isso seja igual ao vetor nulo 3 por 1, tá? Então, a gente precisa resolver o seguinte sistema linear. A mais B mais C mais D igual a 0. A menos B menos C mais 2D igual a 0. A mais 2B mais 3C menos D igual a 0. Esse é um sistema linear homogêneo com 3 equações e 4 variáveis. Então, esse sistema ele vai ter infinitas soluções, né? Vamos ver como determinar, então, os vetores x com coordenadas A, B, C e D que satisfazem esse sistema linear. A matriz aumentada do sistema é a própria matriz A. Na verdade, a matriz aumentada não, a matriz dos coeficientes, né? Então, a matriz aumentada, basta a gente colocar mais uma coluna só de zeros aqui. Então, a gente vai escalonar a matriz, que é 1, 1, 1, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 3, 1, 2, menos 1, 0, 0, 0. Então, a gente vai substituir a segunda linha por linha 1 menos linha 2 e a terceira linha por linha 1 menos linha 3. E vamos obter uma matriz equivalente por linhas. Vamos repetir tá faltando, né, aqui. A primeira linha. Efetuar as operações com as segundas e terceiras linhas. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1 é 1 mais 1. 1 menos menos 1, 1 mais 1. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, nada. 1 menos 2, menos 1.
1 menos 3 menos 2 1 menos 1 é 1 mais 1, que é 2, e 0 menos 0, nada. Agora, a gente pode trocar a linha 2 com linha 3. Vamos repetir, então, a primeira linha, que vai ficar 0 menos 1, menos 2, 2 e 0. E aqui 0, 2, 2, menos 1 e 0. Agora, a gente vai zerar esse termo. Para isso, a gente vai fazer 2 vezes a linha 2 e somar com a linha 3. A gente obtém, então, o sistema 1, 1, 1, 1, 0. A matriz, né? Eu falei o sistema. Vamos repetir a segunda também. E na terceira linha, então, vai ficar 2 vezes 0 mais 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, 0. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 0 mais 0, nada. O que a gente pode fazer agora? Para zerar. A gente já escalonou, né? Não tem como melhorar mais essa matriz. Então, o sistema equivalente vai ficar x, não é x, é A. A mais B mais C mais D igual a 0. Pela segunda equação, menos B menos 2C mais 2D igual a 0. E pela terceira, menos 2C mais 3D igual a 0. Então, da última equação, a gente conclui que 2C é igual a 3D, substituindo na segunda, menos B, menos 2C é o mesmo que menos 3D, então mais 2D igual a 0, ou seja, menos B menos D igual a 0. Então, B é menos D, ou D, vou colocar B igual a menos D. E, substituindo na primeira, a gente tem A menos D, que é o B, né? Mais C, que é 3D sobre 2, mais D igual a 0. Então, isso é igual a, tirando o mínimo, né? 2A, ou melhor, vamos tirar aqui, D menos D cancelou. Então, A é igual a menos 3D sobre 2. Então, o conjunto de solução desse sistema ele vai ter a seguinte forma. A é menos 3D sobre 2. B é menos D. C é 3D sobre 2. E D é a quarta coordenada com D real. A gente pode multiplicar tudo por 2 para ficar mais bonito o conjunto. Então, a gente pode escrever a solução do sistema como o conjunto dos vetores da forma menos 3D, multipliquei por 2 a primeira coordenada, a segunda é menos D, menos 2D, né? A terceira 3D e a segunda 2D.
Então, esse S é um espaço gerado pelo vetor. Quando é gerado, a gente usa o colchete, né, para indicar, pelo vetor menos 3, menos 2, 3 e 2. Tá? Podemos considerar S o espaço gerado por esses vetores. Se nós não tivéssemos multiplicado o vetor por 2, a gente também poderia escrever a S como espaço gerado pelo vetor menos 3 meios, menos 1, 3 meios e 1. Tá? Bom, resolvemos então o exercício 4. Isso, 4 não. O 4. Encontramos os valores de x pertencentes a R4 que são levados no vetor nulo por essa transformação. Então, os valores são os valores pertencentes ao espaço S. Agora a gente vai resolver o sexto exercício. No sexto exercício, é dada T uma transformação linear, que vai de R2 em R2, então ela leva vetores de R2 transforma, né, vetores de R2 em vetores de R2, sabendo que T de 1, 0 é 2, 1 e que T de 0, 1 é menos 1, 3, a gente quer determinar T de 2, 1. Bom, T, a gente viu que toda transformação que leva espaços, por exemplo, né, que leva Rn em Rm, isso também, toda transformação linear dessa forma também é uma transformação matricial. Então, a gente pode escrever T de x como o produto de uma matriz A por um vetor x. Agora, qual é a ordem dessa matriz A? A gente vai determinar a matriz A, aí, determinada a matriz A, a gente determinou a lei geral, né, ou a forma geral da transformação T, e aí a gente pode calcular T de qualquer elemento de R2. Em particular, a gente pode calcular T de 2, 1. Bom, então vamos determinar a ordem dessa matriz A. O vetor x, ele é 2 por 1. E o resultado, A vezes x, é também um vetor 2 por 1, porque também está em R2. Então, se a matriz A ela tem ordem M por N, ao efetuar M por N por uma matriz 2 por 1, N tem que ser igual a 2. E como o resultado é 2 por 1 e a gente sabe que o resultado é M por 1, então M tem que ser igual a 2. Então, A ela é quadrada de ordem 2. Então, a gente vai considerar a matriz A, B, C e D. A gente vai usar essas duas informações e vamos determinar os valores de A, B, C e D através dessas informações. Então, T de 1, 0, não vou escrever o parênteses aqui não, tá? Isso é A vezes o vetor 1, 0. Então, isso é o vetor A, C, né? A vezes 1 mais B vezes 0 dá A e C vezes 1 mais D vezes 0 dá C. E a gente quer que isso seja igual ao vetor 2, 1. Então, A tem que ser igual a 2 e C tem que ser igual a 1. Agora, a gente vai usar o fato de T de 0, 1 ser igual a menos 1, 3. T de 0, 1 é igual a
vezes o vetor 0, 1. Isso é B e D. E A, T de 0, 1 é menos 1, 3. Então, B é igual a menos 1, D é igual a 3. Então, a matriz A, ela é da forma, ela é igual, né, a 2, B menos 1, C 1 e D 3. Então, agora a gente tem condições de determinar T de 2, 1. T de 2, 1 é igual a vezes o vetor 2, 1. Então, isso vai ser 2 menos 1, 1, 3, vezes o vetor 2, 1. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 1, 2 mais 3, ou seja, isso dá 3, 5. E ainda foi pedido para calcular T de x1, x2. T de x1, x2 é multiplicar a matriz A por o vetor x1, x2. Ou seja, 2 menos 1, 1, 3, vezes o vetor x1, x2, que vai dar 2x1 menos x2 e x1 mais 3x2. Resolvemos, portanto, os exercícios 4 e 6 da aula 18, sobre transformações lineares.